é o que Deus está derramando em nós. E porque Ele está derramando tanto assim, é tanto que Ele está derramando em nós, que transborda. E transborda aonde? Aonde transborda? Vamos voltar para o copo. Se você botar o copo em cima da mesa, encher o copo, não parar de encher e ele transbordar, a água vai derramar aonde? Em cima da mesa. Ali onde o copo está, vai transbordar. Por isso a gente nunca quer que seja em cima dos nossos papéis, em cima de documentos, né? Porque onde estiver, ali vai transbordar. Então, aonde que nós vamos transbordar em ação de graças? Ali onde Deus nos colocou. Ali nós vamos transbordar. Depois Paulo continua, depois do versículo 6 e 7 do capítulo 2, explicando tudo isso. Ele vai chegar de novo no agradecimento que transborda, lá no capítulo 3, versículo 17. Quem tiver com a Bíblia aberta, capítulo 3, versículo 17. No 16, ele já estava falando, né, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. Em tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças por Ele, por Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. E aí tem um título ali, que às vezes, agora vamos aprender uma coisa, isso é até importante para quem costuma ser leitor nos cultos. Os títulos não fazem parte do texto da Bíblia. Eles foram incluídos pelos editores para nos ajudar a achar mais rápido a parte que a gente está procurando, assim como os números dos capítulos dos versículos. Ou seja, vamos do versículo 17 para o 18, ignorando que tem um título no meio. Inclusive, quando vocês forem ler no culto, não leiam os títulos. Os títulos não fazem parte do texto da Bíblia. Leiam só o texto. Então, o que acontece se nós lemos assim? Da gratidão vai para o quê? Dando graças a Deus Pai. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como convém ao Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo aos seus senhores aqui na terra. Eu vou pular ali, indo até o versículo 1 do capítulo 4, que vai expandir essa parte dos servos. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Se nós olhássemos com o título ali, parece que Paulo muda completamente de assunto. Ele está falando de dar graças a Deus e de repente ele fala do que as esposas fazem, que os maridos fazem. Mas Paulo escreveu o texto na corrida. O que é o que vem depois de dar graças a Deus Pai? É aonde o copo derrama. Aonde o copo da esposa derrama, junto com o seu marido. Aonde o copo do marido derrama, junto com a sua esposa. Aonde o copo dos pais derrama, junto com os seus filhos. Aonde o copo dos filhos derrama, junto com os seus pais. Aonde o copo dos empregados derrama, junto com os seus patrões. Aonde o copo dos patrões derrama, junto com os seus empregados. Aonde que derrama aquilo que Deus colocou em nós? É ali no lugar onde Deus colocou vocês, com as pessoas que Deus deu para vocês. Vocês são mães, vocês são filhas,
vocês são esposas, vocês são vizinhas, vocês são amigas, vocês são membros de uma congregação, vocês são trabalhadoras de alguma profissão, seja na roça, seja na escola, seja no lugar onde Deus colocou vocês, e nesses lugares tem pessoas, e essas pessoas são para quem vai derramar. E o que é que vai derramar? O que Deus está colocando dentro. O que Deus colocou aqui dentro? Deus me deu corpo e alma, olhos, ouvidos, razão em todos os sentidos, vestes, calçados, casa, lar, esposa, filhos, me deu seu Filho Jesus Cristo para viver e ressuscitar por mim, me deu palavras e sacramentos para criar e sustentar a fé, me deu perdão dos pecados para ser perdoado, e isso eu derramo. O corpo da mulher se derrama para o seu filho quando ela empresta o corpo 9 meses para carregar ele. O corpo da esposa se derrama para o marido na vida matrimonial dos dois. Os bens que Deus nos dá através do nosso trabalho se derramam para a nossa família quando nós colocamos o pão de cada dia em cima da mesa. E podem se derramar para o próximo que está necessitado quando nós estendemos a mão para ajudar ele com aquilo que Deus nos deu. Faltou para o meu próximo, mas Deus deu para mim, então eu derramo para o meu próximo. E principalmente, nós recebemos Jesus, nós recebemos remissão dos pecados, e então nós vamos derramar isso, falando disso. E aí de novo, quanto mais nós formos ao culto, quanto mais nós estudarmos a palavra de Deus, quanto mais nós formos edificados, quanto mais nós crescermos no conhecimento da palavra de Deus, mais que a gente for colocando aqui dentro, mais vai derramar, melhor preparado a gente vai estar para falar do que a gente crê para as pessoas, para falar de Jesus para as pessoas, para derramar perdão dos pecados, vida e salvação para os nossos filhos, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para os nossos conhecidos e até para os desconhecidos que Deus colocar no nosso caminho. Vai sendo colocado tanto disso aqui dentro que não cabe mais aqui dentro, vai transbordar para fora, porque Deus não precisa de nada disso. Ele é quem está dando tudo isso para nós, e Ele não para de derramar. Somos nós, às vezes, que botamos uma tampa e dizemos: Deus, chega, não quero mais, tá bom para mim. Culto uma vez por mês, tá bom. Santa Ceia 3, 4 vezes por ano, tá bom. Deus é um Deus exageradamente gracioso que quer derramar e derramar e derramar, e nós colocamos a tampa, porque para nós tá bom. Primeiro, não está bom nem para você, porque você está se submetendo a ficar frágil para o poder das trevas arrancar você para fora. E segundo, se está bom para você, não é para você, é para transbordar para o próximo, à sua volta. Deixa Deus continuar derramando. E quando transborda, transborda em duas direções. Em direção a Deus, gratidão. Eu reconheço Ele como doador. Antes, aliás, eu falei, nós colocarmos dentro. Não, Deus coloca dentro. Nós não colocamos nada aqui dentro, não. O que nós conseguimos é impedir Deus de colocar, mas é Deus que está derramando aqui dentro. Então, gratidão a Deus por tudo isso que Ele está derramando. O Pai com todas as suas criaturas, o Filho com todas as suas obras, o Espírito com todos os seus dons. Ele não para de derramar. Em direção a Deus, gratidão. E em direção ao próximo, serviço com aquilo que Deus nos dá e que transborda no nosso próximo. Como nós cantamos no nosso hino das células: com tudo que somos e temos, que Deus derramou em nós, agora isso que somos e temos, com as mãos te servimos, com as mãos te... como é que é?
com as mãos trabalhamos, com os pés te seguimos, com a voz te louvamos, com os lábios seguimos, e dos bens te trazemos para as almas salvar, e com tudo queremos teu amor proclamar, transbordando o que ele não para de derramar aqui dentro. Isso é o que significa esse tema. Servas crescendo em ação de graças com tudo que somos e temos. A Deus gratidão, porque Ele não para de derramar e transbordar, e ao próximo serviço com aquilo que Ele derrama de forma exageradamente graciosa, assim para todos. Amém. Chegou a chefe, eu acho que quer dizer que está na hora de eu parar de falar, né? O pessoal está com fome. Muito obrigado pela oportunidade. Se houver tempo desejar, eu posso ouvir reações, responder reações, responder perguntas, senão devolvo a palavra à chefe. Muito obrigada, querido pastor. Linda palestra. Alguém gostaria de perguntar, de falar alguma coisa? Foi tão lindo, né? Bem explicado. A gente guardar o nosso batismo e deixar ele transbordar, né? Lá na nossa paróquia, na nossa vida, na nossa casa. Obrigada, pastor. Eu fiquei muito maravilhada com a palavra de Deus. A gente quer convidar a sua esposa, não sei se ela está aqui ou se ela está lá com a criança. A gente quer entregar um mimo com muito carinho, agradecer, viu? É sempre bom ter aqui o nosso distrito. Vou convidar a nossa vice-presidente para trazer um mimo. Pode vir aqui na frente, pastor. Sua esposa está.